É isso aí, são 10h32 e nós estamos aqui com o nosso Guaxo Papo, que é um programa, que é um quadro que eu gosto demais, que traz sempre informações muito irrelevantes para a nossa população, né? Que está sofrendo aí hoje em dia, que o assunto geral é o coronavírus, não tem como, né? E nós estamos recebendo aqui gentilmente a doutora Salma Galati aqui no nosso estúdio. Bom dia, doutora Salma, tudo bem? Bom dia, Vanessa, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos assim a sua disponibilidade por estar vindo aqui, porque a gente sabe que muitos ouvintes, principalmente os mais idosos, têm o rádio como meio de comunicação imprescindível, né? Então o rádio consegue chegar nos lugares que a internet não chega, que a televisão, que a TV a cabo não chega, enfim, o rádio é um veículo muito precioso nesses momentos de crise. Então eu quero te agradecer demais. Eu sei que a agenda e a demanda de trabalho está transbordando, então eu quero muito agradecer a sua generosidade de estar aqui com a gente. A informação, Vanessa, é que vai salvar a população. Então não tem hora, estou à disposição de vocês, da população, para quem quiser se informar e se precaver. Não existe outro tratamento, não existe outra medida do que o isolamento social. Não existe nada a recomendar do que seja, fiquem em casa, evitem o contágio, diminui a propagação do vírus. Não existe outra maneira de se prevenir, não existe tratamento adequado. Hoje, do que nós soubemos, do que nós sabíamos desde o início dessa campanha, desde o início dessa doença, hoje já está totalmente mudado. O que foi propagado e que todo mundo fala, guardem e preserve os nossos idosos. Hoje nós sabemos que o vírus está matando os jovens também. Hoje mesmo em São Paulo morreu um jovem de 26 anos e outro de 36 anos. O de 26 anos, ele era esportista, ele caminhava, ele fazia corrida e morreu em prazo de uma semana. Então, pessoas, quando a gente fala, é para ouvir as pessoas, os técnicos de saúde, né? A ciência, o estudo, tudo que a gente está aprendendo dessa grande catástrofe que está sobre o mundo todo. E Guaxupé não é diferente. A roça, as fazendas não estão livres de ter o contágio e de ter o vírus. Hoje todo mundo viaja para todo lado. Então é só uma questão de tempo, infelizmente, de nós termos cada vez um número maior de pacientes, de pessoas contaminadas. Então vamos ter mais atenção agora, nesse período que começa de abril até o final de abril, de maio, nós não sabemos quantificar. Então, o que é a mensagem que eu preciso passar para vocês? Fiquem em casa. Vamos aguardar que tudo isso passe. A velocidade que isso vai passar só depende de nós, só depende da prevenção. E a prevenção é evitar o contágio social, a vida social. Tem pessoas que chegam aqui e falando que estão fazendo um churrasquinho no fundo de quintal. Não pode, gente. Ah, mas é só um grupo, é só os nossos amigos, ninguém está contaminado. A gente não sabe. As manifestações, exato. As manifestações, elas começam de um simples resfriado, de uma dor de garganta, de uma febre alta. Hoje, até os sintomas de aparição da doença estão modificando. O que nós sabíamos já estão acrescentando. Então, é muito importante. Até diarreia está sendo considerada como sintomas. Então, o paciente que está com diarreia em casa, principalmente febre e diarreia, após usar o vaso sanitário, são medidas que a gente deve usar para uma gama de doenças. Mas agora também, principalmente para essa. Usou o banheiro? Lavar o banheiro com água sanitária, com cloro, lavar as mãos com sabão e sabonete, sabão, depois de usar o banheiro, e depois do sabão, álcool gel, álcool líquido 70, né? Na concentração tem álcool 70. É muito importante, são coisas simples, mas que vão prevenir, que vão evitar desse paciente contaminado, dessa pessoa, né? Não paciente exatamente, não precisa ser paciente, é uma pessoa de dentro de casa que esteja
com uma suspeita clínica, contagie toda a cidade, toda a casa, e da casa a rua, e da rua o bairro, e do bairro a cidade toda. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Nossa. É uma rede, a rede de contatos. Exatamente. Doutora Salma, na sexta-feira, dia 27, teve uma coletiva, né, lá no fórum, que você estavam participando várias pessoas da Santa Casa, do Poder Público, enfim, também o doutor Nilo Sérgio também estava junto, né? São muitas dúvidas a respeito da quarentena, das internações, enfim, vamos por partes, né? Em relação às internações, a capacidade de internações da nossa Santa Casa, como que tá? Tem pessoas internadas? Como é que isso tá? Como é que tá a rotina da Santa Casa no dia de hoje? Então, em termos de internação, desde quarta-feira passada, que foi o primeiro caso que foi internado, no dia, até na sexta-feira, e foi isso que eu chamei a atenção na sexta, e volto a reforçar agora, nós tínhamos um paciente internado. Na sexta-feira nós já tínhamos 4 pacientes internados com suspeita de coronavírus. Então, para vocês verem como isso multiplica e como essa é uma curva em ascensão. Então, nós temos que baixar e achatar essa curva. Esses pacientes estão em regime de UTI. Hoje nós temos duas pacientes em isolamento dentro da UTI, que desenvolveram insuficiência respiratória leve, nenhuma delas agravou, nenhuma delas foi preciso o uso de ventiladores, mas foram pacientes que estão tendo todo o cuidado, todo o tratamento disponível no momento na nossa Santa Casa, e todas as pessoas que estão em cuidado, no cuidado desses pacientes, estão usando as roupas de proteção. Tudo isso, os EPIs que a gente chama, que são as roupas de proteção, tudo isso dentro do que a gente tem visto, tem recebido orientação, com proteção com macacões impermeáveis cedidos pelas empresas da cidade. Nós agradecemos aqui a cooperativa, que foi a primeira que nos ajudou com esses paramentos, que estão sendo adaptados para uso na UTI. Temos 2 outras pacientes que estavam internadas no isolamento para Covid, mas na enfermaria, que são pacientes com sintomas respiratórios muito menos intensos. Uma paciente até recebeu alta porque testou positivo para outros tipos de vírus que que a gente faz diagnóstico diferencial com coronavírus, e principalmente porque a epidemiologia dela era muito pobre, né, para pensarmos nesse vírus. Mas assim mesmo, no momento que ela foi internada, exatamente, todos os cuidados foram feitos, né? Uma paciente ainda que persiste internada. Agora, o que eu volto a falar, isso pode ser crescente, e é exatamente isso que nós não queremos. Por isso que é importante. Guaxupé está muito próximo da capital do estado de São Paulo, onde o número maior de pessoas morrendo e pessoas em internação em estado grave. E então é por isso que essa atenção nós temos que esperar, porque se a gravidade está aumentando nas capitais, ela vai chegar ao nosso interior. E mesmo nós estamos aqui em Minas Gerais, nós podemos considerar como se a gente fosse o quintal do estado e capital de São Paulo, pela proximidade, pelo número de pessoas que viajam até São Paulo. A nossa referência é muito maior de São Paulo do que de Belo Horizonte. Exatamente, e Belo Horizonte hoje aí já teve uma morte, entendeu? Que ainda não está na estatística do governo, mas que a família postou no sentido de alertar a população. Sim. Entendeu? Que eles querem que divulgue, para vocês verem que a preocupação da população em si, da população consciente, da população responsável em fornecer os dados pra gente, para que a gente fique em casa, para que a gente se precaveja. Por quê? Porque é importante essa orientação. Não vamos subestimar a virulência do vírus. Não vamos. É um vírus mortal. Já se matou muito mais na febre espanhola, na gripe espanhola. Na H1N1, no H1N1. Né? Eu quero que vocês vejam, consulte aí, tem tempo agora, vão lá na internet, vê se matou tantos em tão pouco tempo.
É isso que nós estamos querendo dizer. E não são só os idosos, não. Volto a frisar. Tem jovens morrendo, tem jovens contaminados. E isso aumenta ainda mais a nossa necessidade de prevenir a doença. Eu perdi uma amiga no Rio de Janeiro esse final de semana, diretora de teatro, a Érica, 42 anos. Pois é, gente, tá muito perto da gente. Às vezes a gente acredita que essas coisas é lá na China, mas não é na China, não. E é uma pessoa que eu encontro nos festivais da vida e tudo mais. Então, é do nosso lado mesmo, né? A respeito da cloriquina e dos insumos para fazer testes, são muitas dúvidas, né? Até o presidente mesmo tem falado dessa hidroxicloroquina. Eu fiquei até chateada com meu pai, que ele estava assistindo da Atena e tem aquele pesquisador francês que fala que tem que usar a cloriquina mesmo. Como é que está sendo o protocolo em relação a isso, doutora? Exato. Como eu já falei bem no início, todo esse trabalho é tudo de pesquisa e é tudo muito recente e é tudo muito mutável, ou seja, muda a cada momento, né? E as respostas ao tratamento utilizado, ele vem no decorrer do tempo, dos dias agora. Teve um resultado bom? Tá usando cloroquina? Será que a cloroquina foi, então, tá responsável por essa melhora? Essas perguntas, todas essas interrogações, elas vão ser respondidas depois, posteriormente. Mas agora, no momento, se o paciente está nesse esquema e está havendo melhora, nós vamos ter que passar isso para um número maior de pessoas possíveis para a gente começar a usar também. A Santa Casa de Guaxupé já solicitou a compra, já foi até comprada, nós estamos aguardando para ver o recebimento ainda essa semana. Nós vamos usar a cloroquina, sim, com respaldo técnico, com as experiências que estão sendo divulgadas e usadas, né? E a respeito dos testes? Os testes nós estamos fazendo em alguns pacientes na Santa Casa. Na maioria todos os casos, eles são comunicados à Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde, através do Corpo de Vigilância, está colhendo os swabs necessários para a realização dos testes. Então, muitos desses testes vão ser feitos pela Prefeitura, via Secretaria de Saúde e via Secretaria do Estado de Belo Horizonte. E a Vanilda está perguntando a respeito da vacina, né? A gente tem visto alguns dados pela televisão que é em torno de uns 18 meses, como se diz, positivamente pensando, né? Eu não sei falar realmente, né? Tudo isso eu só sei que os laboratórios, os cientistas estão estudando numa velocidade muito maior, mas concreto das organizações da OMS divulgar pra gente, médico, vai ter vacina daqui a 18 dias, isso... 18 meses. 18 meses. 18 dias seria muita positividade. Nossa, então, já pensou, 18 meses, isso realmente eu não sei falar. Então tá bom. E a respeito da quarentena, né, que todo mundo tá perguntando, existe essa tal dessa quarentena vertical, que o presidente está colocando, só os idosos em casa, quem precisa sair para trabalhar, trabalhe. Como é que a senhora avalia tudo isso? Acho uma fala de extrema irresponsabilidade, principalmente de uma força maior do poder da nossa nação, que é o presidente da República, indo contra as orientações do próprio Ministério da Saúde. Daí você vê que o ideal é a gente escutar os técnicos. Eu acho que até quem controla o presidente não é porque ele é o presidente, porque ele é a força maior do nosso comando do governo, que ele também esteja preparado para falar à nação nesse momento. Eu acredito que, assim como governador, presidente, prefeito, vereadores, antes de falarem qualquer coisa dentro daquilo que eles têm de conhecimento deles mesmos próprios, né, e não de uma autoridade no assunto, eles deveriam ter todo o cuidado de falar, ou mesmo serem proibidos de dar opinião própria nesses assuntos, porque agora o que a gente precisa ouvir são os técnicos, quem está estudando, quem está à frente do tratamento desses pacientes, quem está à frente dessa epidemia, né? Eu acredito uma irresponsabilidade muito maior. Volto a frisar
que o que vai fazer diferença, se vocês querem usar nesses termos de isolamento vertical, isolamento horizontal, o horizontal significa diminuir o contágio de pessoa a pessoa. É isso que está valendo, é isso que vai valer e é isso que salvou em algumas outras regiões do mundo, e é isso que vai salvar a nossa cidade. Eu acho engraçado que as pessoas comparam muito o Brasil com o Japão, mas o Japão tem uma disciplina de higiene, de cuidado com o outro, né? De cuidado com os idosos até tão grande. É lógico que lá vai ser menor do que qualquer parte do mundo por conta dessa disciplina que o japonês oriental tem, né? Então eu acho difícil essa comparação. Com certeza, tudo é muito cultural e educativo, né? Então eu comecei essa entrevista hoje falando que a informação é que vai salvar, a ignorância vai matar. Entendeu? Então vamos ouvir, vamos acreditar. Eu não estou aqui à toa falando para vocês, né? Aí as pessoas falam da economia. Eu também vou sofrer o agravo da economia. Meu consultório está fechado. Faz mais de um mês que eu não vou no consultório regularmente, né? E é onde eu ganho o sustento maior de todas as atividades que eu faço. Então todo mundo está sofrendo, não são só os trabalhadores mais humildes, não, é todo mundo, até os empresários estão sofrendo, mas esses empresários é que tem que ter maior consciência ainda, porque eles têm como os seus funcionários muitos trabalhadores, e esses trabalhadores têm família. Então a rede que se forma numa empresa, ela é muito maior do que, por exemplo, do meu consultório próprio. Meu consultório e minhas secretárias já estão afastadas desde que nós percebemos a gravidade da gravidade da doença e da sua manifestação, entendeu? Hoje eu já pedi para minha secretária também do lar para ela não ir, ela insiste em ir, eu falei, vai, não vai, não então pode. O jardineiro, acabei de dispensar, ele foi lá, falei, quem pediu para o senhor estar aqui? Então você vê que a responsabilidade não é só eu vir aqui e falar, não, eu tenho que ter responsabilidade por todo mundo que me cerca. Tem uma semana que eu não vou na casa do meu pai, então isso é muito importante, são medidas que todos nós, cada um de nós temos que tomar. É isso aí, consciência. A respeito das vacinas, doutora Salma, da vacina da gripe para os idosos, a senhora tem alguma notícia? Então, no primeiro dia que chegou a vacina foram mais de 1.000 pessoas vacinadas e acabou a vacina no meu postinho mesmo. Eu tive que buscar em outros postos que o atendimento estava sendo menor e esgotou. Isso é importante, isso mostra que a população está consciente, que a população está nos ouvindo. Mas infelizmente as vacinas que nos chegam, ela é distribuída na Regional de Saúde de Alfenas. Por mais que a gente vá, que a gente mostre que o nosso número de idosos é maior do que o número de vacinas que nós recebemos, nós estamos à mercê do governo estadual, à mercê da Regional de Saúde de Alfenas, né? Eu acredito sim que tem que ter um empenho maior da secretaria no sentido de falar, nós precisamos dessas vacinas, nós sabemos disso, Daniela sabe disso e a Daniela solicitou. Agora, infelizmente, até a rede de atendimento a gente fica na mão do governo, né? Então eu acredito que todas essas medidas que estão sendo tomadas, elas têm que visar a isso também. Agora eu quero dizer para a população ficar tranquila no seguinte: essas vacinas que estão sendo feitas não são para essa doença atual do coronavírus, então não precisa haver essa necessidade urgente de vacinar. Nós estamos antecipando as vacinas do calendário anual de vacinação contra os outros tipos de vírus respiratórios, né? Foi isso que o governo fez, entendeu? Então, foram vacinadas. Não é suficiente? Não. Eu acho que tem que vacinar todo mundo, né? Mas o fato assim, nós temos para vacinar? Infelizmente não. Só que não depende, é isso que eu quero que vocês entendam. Não depende só da Prefeitura de Guaxupé, da Secretaria de Saúde de Guaxupé. Nós estamos à mercê do Estado. Então não chegaram ainda para essa semana, né? Que eu saiba, até agora não. Ia chegar na segunda-feira, hoje é segunda, né? Uhum. Ia chegar mais um lote de vacinação,
mas eu posso depois te mandar, Vanessa. Tá, por favor, porque como eu disse, a gente tem muitos idosos aqui perguntando pra gente. O Nilton perguntou, a dona Rosa perguntou, e a Silvia tá parabenizando a senhora por ser tão esclarecida e gosta muito das suas entrevistas. A Silvia lá do Parque do Lago. Então, doutora Salma, eu deixo aberto aqui pra senhora fazer uma consideração final e dar um conselho geral pra nossa população que tá nos ouvindo, por favor. Desde o início, toda a orientação maior que eu tenho dado até na minha rede social, pelo meu Facebook, fiquem em casa, fiquem vivos. Esse vírus vai passar e eu quero que ele passe por Guaxupé. O meu anseio é que ele passe por Guaxupé com o menor número de pessoas vitimadas, né? E que ele não passe disso. Que não passe disso, de pequenas complicações, pequenos sintomas que nem nós estamos assistindo até hoje. Nós temos pacientes na Santa Casa em isolamento, mas nenhum deles com insuficiência respiratória grave. Isso é muito importante. Outra ideia é que vocês procurem os órgãos de informação da Prefeitura, da Santa Casa, para que vocês saibam. Não existe nenhum critério, não existe nenhum motivo para a Santa Casa ou para a Secretaria de Saúde, aqui eu posso falar em nome da Daniela mesmo, e falo por mim, pela Santa Casa, não existe motivo para nós escondermos que tem pessoas morrendo com o vírus, como está sendo veiculado, e até às vezes pela imprensa, sabe, Vanessa, que isso deixa a gente extremamente triste, né? Então, não existe ninguém morrendo, não morreu ninguém com suspeita de Covid na Santa Casa de Guaxupé. Não existe nenhum paciente com estado gravíssimo, como foi falado, não existe nesse momento na Santa Casa de Guaxupé. Quando houverem os casos graves, quando algum paciente morrer desse Covid, nós vamos informar. Por quê? Para acentuar ainda mais a necessidade de diminuirmos o contágio, para diminuir mais ainda essa ideia de que é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, são sintomas gripais, mas com uma evolução diferente do que o mundo inteiro até hoje assistiu. Então fiquem em casa, essa é a maior recomendação. A economia... É o maior remédio, né? É o único remédio. Doutora Salma, só rapidinho aqui, a última pergunta da Maria Alice que chegou agora a respeito do funcionamento da feira. A senhora acha prudente, através do decreto, o Jarbinhas autorizou a feira a funcionar com algumas medidas de restrição. Qual que é a sua opinião sobre isso? Nós temos uma reunião agora no gabinete, até estou recebendo a mensagem aqui da secretária me chamando. Já está indo, já estou indo. E o que eu posso dizer é que a minha opinião para o prefeito, respeitando todo o poder que ele representa, é que não tenha feira. Não tenha feira, por menos que seja, por menos os cuidados, né? Não, nada é suficiente. Nada é suficiente. Nós não podemos ter aglomerações. Assim como também recomendo o transporte urbano. Não tenha. O transporte só vai favorecer a circulação de pessoas. Preste atenção nessa ideia, gente. Nós vamos recuperar. Quando vocês querem ver falar em economia, quantos países devastados pela guerra e se recuperaram, por terremotos, entendeu? E se recuperaram. Nós vamos recuperar. E outro, o que é muito importante, quando existe qualquer guerra, e essa é uma batalha, é uma guerra, quem é convocado é o exército. Agora não, essa guerra tem tanto exército, militar como civil. E está matando população jovem. Então nós temos que ficar em casa. É uma guerra sem precedentes. Vamos permanecer em nossas casas, vamos tomar todos os cuidados necessários e vamos evitar os maiores desastres sobre a nossa cidade e com consequência para o nosso estado e nosso país. Vanessa, a Daniela respondeu aqui, todos os acamados estão sendo vacinados, até no final do dia chegará mais vacinas. Que bom. Aí, informação da Daniela, gente, até o final do dia nós teremos vacinas e nós vamos informando aqui durante o nosso Manhã na Clube, durante toda a programação da Clube FM, tá bom? Doutora Salma, muito obrigada, eu sei que eu tomei mais tempo do que necessário, assim, porque eu sei como tá a vida louca, né? Então, muito obrigado pelas informações. Tem muita gente aqui parabenizando pela clareza e pelo esclarecimento que a senhora passou aqui nessa nossa manhã. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Contem sempre com a gente. Tá jóia. Muito obrigada.
é sucesso. Rádio Clube. A sua Páscoa é muito mais gostosa com os deliciosos chocolates da Cacau Show. Ovos de Páscoa a partir de R$ 9,90 com aquele irresistível sabor que você já conhece. Ah, e a Cacau Show está tomando todas as medidas preventivas contra o coronavírus. E por isso está atendendo por delivery através dos telefones. Em Guaxupé, 3551-4507. 98853-0562. Em Muzambinho, fone 3571-1063. Faça seu pedido e receba no conforto de sua casa. Cacau Show, deixando sua Páscoa ainda muito mais gostosa. Em Guaxupé, Muzambinho e Caconde. Garantir qualidade de vida e saúde para a população é um compromisso da Copasa. Por isso, a Copasa realiza análises rigorosas na água coletada. Além disso, a companhia é auditada pela Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde para continuar abastecendo Guaxupé com água de qualidade. A Copasa cuida bem da água para cuidar bem de Guaxupé. Saiba mais em copasa.com.br/Guaxupé. Copasa, Minas Gerais. Governo diferente, Estado. Por causa dos sintomas semelhantes ao do resfriado e da gripe, muitas pessoas que apresentam esses quadros sentem receio de estar com Covid-19. Pessoas infectadas pelo novo coronavírus geralmente apresentam febre, que também pode surgir em caso de gripe. Já os espirros são comuns em resfriados. Nariz entupido é uma característica do quadro gripal bastante rara em pacientes com coronavírus. Por outro lado, sentir cansaço, falta de ar, tosse seca e dor de cabeça podem ser sinais de coronavírus. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Rádio Clube. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets.